Vamos continuar aqui no nosso curso de consumidor. A oferta obriga o proponente. Então, ofertou, obrigou. É óbvio que a vinculação do fornecedor, essa questão vem lá do Código Civil, a impossibilidade de revogação, o público-alvo na oferta, tá certo? Então, você tem aí o artigo 30 do CDC. Toda informação ou publicidade suficientemente expressa, veiculada, obriga o fornecedor que a fizer veicular. Então, mais ou menos a regra é essa. A proposta no Código Civil, a proposta do contrato obriga o proponente. Se o contrário não resultar no termo dela, da natureza do negócio ou da circunstância do caso, deixa de ser obrigatório. Aí você tem uma discussão quando o indivíduo antecipadamente faz a errata. A errata anuncia que houve uma mudança, tá certo? Que houve um erro na vinculação da oferta. Aí tudo bem, aí é tranquilo, tá bom? O mais importante é que a ideia é que o que você vai ofertar, você tem que cumprir. Então você fez o que? A publicidade, a oferta determinada, a oferta indeterminada. Então você tem todos esses elementos aí e isso faz com que, tá certo? Que o Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 30, tá certo? Ele explique as características dessa oferta. Abrange toda a informação à publicidade, entrega o contrato, obriga o fornecedor. Todas essas questões, elas obrigam, vincula de alguma forma o consumo. Eu peguei um produto por um preço na gôndola, eu vou lá e levo e pago. Mas ele estava no local errado, aí sim, aí não. Houve um cliente pegou e mudou de local, aí sim, não há problema nenhum. Agora, se por acaso ele estava lá, aquele produto eu vou levar, tá certo? Eu vou levar. Então o fornecedor, ele tem que explicar a sua oferta, tá bom? Se ele revogou aquilo de forma antecipada, não tem problema nenhum. Mas se ele não conseguiu revogar isso, aí ele vai ter que cumprir, vai ter que prevalecer o contrato, obrigando o pagamento da oferta, tá certo? Porque isso vai caracterizar a responsabilidade objetiva, oriunda das relações da oferta, tá bom? Então é importante isso que a gente... Então, quando você faz uma oferta e aquilo não foi revogado, ele vai integrar o contrato, o pré-contrato, tá certo? Porque você fez uma oferta e a pessoa contratou o serviço de saúde por causa daquela oferta que você fez. E aí agora como é que faz? Tá certo? Aí claro que tem que ter as características, língua portuguesa, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem. E aí realmente tem que estar uma coisa, não pode ser enganosa. Por isso que a publicidade enganosa, tá certo? É o princípio da transparência. Tá certo? É o princípio da transparência para que você não seja enrolado no caso das ofertas, tá bom? Para que sejam cumpridas as relações de consumo, para que seja visto, você chega lá e vê o preço, os juros, o preço, tudo certinho, a língua, a letra grande, para que o indivíduo... Quantos casos? Tem milhares de casos aí em que o consumidor é enganado por falta de informação. Tá certo? Por falta de... Os produtos, os preços na refrigeração somem, o código de barra some. Isso quer dizer o quê? A informação, ela é visível, ela é indelével. Sabe também que é? Ela é clara. E aí isso vai fazer com que a obrigação deve ser correta. Deve ser, tá certo? Não há uma antinomia entre isso. Há uma antinomia entre as leis. E aí as informações obrigatórias na oferta. Característica, preço, composição, garantia. Já tem vários julgados sobre isso, em que o Superior Tribunal de Justiça, tá certo? Tem até legislação sobre isso, para que o indivíduo que coloque o preço à disposição, tá certo? Coloca as características, o preço à vista, o preço com juros, os juros aplicados, a quantidade de parcelas, tudo para que o consumidor, tá certo? E isso faz com que, tá certo, o indivíduo tenha a obrigação, para não quebrar o dever de informar. Se você vai ter consequências diante disso.
tá certo? Você vai ter o dever de indenizar, o dever de cumprir aquele contrato, tá certo? A nulidade da cláusula contratual, tá certo? E aí vem a questão do código de barras. Às vezes você não tem mais preço, tem um código de barras. E o código de barras você vai passar no caixa, tá lá os problemas. Então é importante que existe uma regularização, uma regulamentação, a lei 10.962 de 2004. E aí que garante o código de barras, mas garante também ao consumidor a sua proteção e alguns requisitos devem ser cumpridos. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a oferta. Para terminar, um abraço.